Para nós entrarmos no conteúdo dos profetas e qualquer conteúdo bíblico, nós temos que usar algumas regras de interpretação. Essas regras, muitas vezes, elas são obtidas através de cursos tipo hermenêutica, método de estudo bíblico. Talvez você já participou de algum desses cursos. Por que a necessidade de termos algumas regras? Porque há uma certa distância entre os nossos dias e os dias bíblicos, dos fatos bíblicos que ocorreram. Nós estamos vivendo do século XIX e até o século XX mudanças assim extremamente velozes. Recentemente eu assisti um filme em que é um filme de 10 anos atrás, em que uma pessoa informava a outra pessoa que a localização dela poderia ser obtida através de um GPS. E essa pessoa que recebeu essa informação, ela falou, mas o que é isso? Então, em nossos dias, 10 anos já fazem muita diferença no processo de informação, de mudanças, de conhecimento. Nós não temos tanta mudança do século I até a época bíblica, mas mesmo assim vários fatos aconteceram entre uma época e outra que trazem algumas diferenças, algumas ideias diferentes, alguns costumes diferentes, e naquela época já acontecia isso. Agora nós temos que imaginar que aquela época é muito diferente dos dias em que nós estamos vivendo. Então nós corremos o perigo, muitas vezes, de olhar para um texto e transportá-lo, aquilo que nós estamos lendo, para os nossos dias atuais. E corremos até o perigo de tentarmos fazer com que os nossos ouvintes, nos nossos dias, cumpram exatamente aquilo que está escrito na Bíblia, da forma com que está escrito. Então aí, com o método de estudo bíblico, com a hermenêutica, nós então temos facilidade de descobrirmos as fórmulas de como interpretar corretamente o texto bíblico e fazer uma aplicação correta do texto bíblico. Nós vamos olhar agora um gráfico, como isso funciona. Talvez você já viu isso de uma outra forma, talvez já ouviu a expressão de que há uma diferença, que há uma distância, de que tem que ter uma escada da abstração para que nós consigamos entender corretamente e aplicar corretamente o texto. Vem comigo olharmos esse simples gráfico, é um gráfico resumido, mas simplesmente para você ter uma ideia de como que é o processo correto de se interpretar e aplicar corretamente o texto bíblico. Nós temos aqui dois mundos. O mundo em que o fato aconteceu e o mundo em que nós estamos. Há uma grande distância entre esses mundos. Como nós falamos, principalmente o nosso mundo muito tecnológico, muito elétrico, com uma comparação muito estranha e diferente do mundo bíblico, dos fatos que aconteceram, que são narrados na Bíblia. Quando nós vamos, então, para o fato histórico, o fato bíblico, nós vamos aplicar algumas regras de hermenêutica, algumas regras dos métodos de estudo bíblico. Regra simples, é quem, quando, aonde estava o autor, as pessoas que viveram aquela história, o que tinha acontecido com eles alguns momentos antes, o que aconteceu depois, por que aqueles fatos são narrados, qual era a ideia, qual era o propósito daquele escrito bíblico. Diante desse conhecimento, diante dessas informações que nós obtemos através da hermenêutica, através dos métodos de estudo bíblico, nós então não nos transportamos diretamente para a nossa época. Nós temos então que subir e buscar lá uma composição a respeito da teologia sistemática. O que seria isso? Nós buscarmos então o princípio, a ideia, o porquê. Por que Deus se revelou? Qual era o princípio de Deus? Qual era a exigência de Deus? Qual era a comunicação de Deus para aquele povo? Diante dessa teologia sistemática, diante de nós buscarmos e finalizarmos então a ideia do princípio eterno, então nós comunicamos para os nossos dias, para o nosso público, para as pessoas que vão ouvir a nossa mensagem, a realidade desse princípio. Então nós contextualizamos
o princípio eterno adquirido através da hermenêutica e elaborado através da teologia sistemática. Então, aqui nós vamos fazer a aplicação. Isto é, o que aquele princípio tem a ver com o meu negócio, com a educação dos meus filhos, com o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha atuação como crente, como ministro, como pastor, como líder de uma igreja, como membro de uma igreja. O que aquele princípio tem a ver hoje com o sistema de governo que nós temos, com as leis que nós nos submetemos, leis governamentais. Então eu vou aplicar aquele princípio que eu descobri, que eu olhei para o texto, descobri, vou elaborar esse princípio e vou aplicar aqui. A prática da comunicação desse princípio é o que nós chamamos de homilética. Então nós vamos criativamente, de forma contextualizada, de forma com que as pessoas entendam o nosso linguajar, nós vamos comunicar então para as pessoas como deve ser o comportamento, como elas poderão então agradar a Deus através de princípios bíblicos descobertos através da hermenêutica bíblica. Esse é um processo muito fácil, simples, que exige talvez um pouco de esforço, um pouco de estudo, um pouco de pesquisa, um pouco de leitura, para que nós não cometamos esse erro. Uma das coisas que pode acontecer no estudo bíblico é que nós poderemos fazer a hermenêutica bíblica e descobrirmos simplesmente o princípio bíblico e não aplicarmos à vida das pessoas. As pessoas vão ter um certo conhecimento, vão saber o que aconteceu na história, mas vão simplesmente ter informações na sua cabeça. Vão encher a sua cabeça de informações, de dados, de itens, vão memorizar várias coisas, mas o seu coração não vai estar aplicado à vontade de Deus para os seus dias. Um outro perigo e um pouco mais grave é quando lemos o texto e transportamos a ideia diretamente para a aplicação. Não descobrimos o princípio bíblico. Normalmente caímos para a ideia do legalismo. Colocamos regras sobre as pessoas que não tem nada a ver. Passamos a viver como os ETs, fora do nosso tempo. Para praticarmos um pouquinho isso, de buscarmos o significado, olharmos os fatos, irmos para a teologia sistemática, buscarmos o princípio e aplicarmos nossos dias, eu gostaria de dar uma pequena tarefa para você agora, para que você aplique essa ideia, aquilo que você já sabe, em buscar o princípio, buscar a informação, buscar o princípio, desenvolver o princípio e o que isso tem a ver conosco em nossos dias. Gostaria que você fosse para Deuteronômio 14, versículo 21. É um texto que Deus, através de Moisés, deu para a nação de Israel. É um texto simples, dentro de um certo contexto, havia uma necessidade daquela nação ouvir isso. Eu gostaria então que você olhasse para esse texto. É um texto assim que você vai... Há uma certa lógica no início desse versículo, mas no finalzinho, quando dá uma ideia culinária, uma ideia para que as mulheres não fizessem algo com o cordeiro, você olhasse esse texto, principalmente nesse finalzinho desse texto, fizesse uma pesquisa um pouquinho do contexto da situação da nação de Israel, da época, e aplicasse esse princípio que acabamos de ver. Busque informações, descubra o princípio eterno e veja como esse princípio, se há possibilidade de nós aplicarmos aquilo que aprendemos nesse capítulo do Deuteronômio 14, 21, aplicarmos aos nossos dias. Reúne então com algumas pessoas e discuta as ideias que você conseguiu obter, quais foram os princípios que você pôde observar então desse texto que você estudou e quais as aplicações possíveis de nós fazermos desse texto nos nossos dias. Compartilhe as suas descobertas e desenvolva a prática dessa técnica, dessas regras de hermenêutica, de teologia sistemática e aplicação. Até daqui a pouco.